Buenos días, buenas Muito tardes, bom dia, boa tarde, boa a noite. todos y a todas y bienvenidas Sejam todos bem-vindos a este espaço. Estamos dando un tiempo para que más Estamos dando um personas tempinho puedan para que mais pessoas pero possam se conectar. comenzando me gustaría Enquanto isso, compartir eu gostaria de algunas começar com algumas recomendaciones para vocês. que Então, primeira esta coisa plataforma cuenta é que con essa traducción plataforma conta com interpretação simultânea para o português e o inglês. Muchas gracias a los Muito intérpretes que obrigada están aos intérpretes que estão trabalhando, trabajando estão por trás das câmeras e estão para cuidando la disso. profesional de traducción. Para acessar a interpretação, então, por favor, Ustedes se encuentran ahora en la vocês na barra barra inferior do Zoom vão inferior encontrar um ícone que é um globo. pueden clicar Está escrito interpretação, vocês podem clicar nesse ícone e ali vocês selecionam o idioma de sua preferência. es que también Em tenemos segundo el lugar, chat nós habilitado temos também um chat que está habilitado para vocês usarem. sus Então, vocês comentarios podem y compartilhar seus comentários e também suas ideias. me alegra muchísimo darles Eu fico muito contente em poder dar as boas-vindas neste evento paralelo. del É um evento portadores de conhecimento que para a vida no aborda planeta. Nós vamos falar das contribuições dos povos indígenas na Amazônia diante dos problemas globais de desenvolvimento. como saben, Este espaço, como vocês sabem, é, está no contexto da 21ª sessão de Fórum Permanente sobre Questões Indígenas. E a temática deste ano está nos povos indígenas, empresas, autonomia e os princípios de direitos humanos associados à devida diligência de vida, incluindo o consentimento livre, prévio e informado. agradecemos muy especialmente Agradecemos a las muito tres especialmente organizaciones às três organizações de povos indígenas da Amazônia. principales São responsables os principais responsáveis pela organização la deste Organización evento. Nacional de los A Pueblos Organização Nacional dos Povos Indígenas da Amazônia Colombiana, OPIAC, a Confederação de Nacionalidades Indígenas da Amazônia Equatoriana, CONFINAE, e o Conselho Indígena de Roraima, CIR. además de la Temos o apoio também da Fundação Gaia Amazonas, a Fundação Ecociência e o Instituto de Pesquisa e Formação Indígena e a Rede de Cooperação Amazônica. de verdad tener É muito bom realmente trabalhar conjuntamente com todos e contar com sua participação ativa. Luisa Fernanda Eu sou Luísa Fernanda Baca, la eu faço parte da organização e a equipe de trabalho da Gaia Amazônia, Amazonas, e tenho o grande prazer de ser a moderadora deste evento. panelistas Os nossos panelistas são líderes reconhecidos e lideranças indígenas de organizações representativas dos povos amazônicos. vienen adelantando una prominente Eles têm se destacado na organização em favor dos direitos, da autonomia e também para a livre determinação dos povos indígenas na Colômbia, no Brasil e no Equador e na região amazônica e também no planeta todo. voy a continuar Eu contándoles vou prosseguir contando para vocês um pouquinho sobre o objetivo e também o contexto dessa conversa em que nós participamos hoje. Nós queremos que este seja um exercício, um cenário e uma conversa por meio de um diálogo intercultural. Aqui nós queremos nos conhecer, aprofundar-nos nessas perspectivas dos povos indígenas da Amazonas, da Amazônia. E para isso, nós vamos utilizar algumas perguntas orientadoras que vão nos permitir conversar sobre as contribuições específicas dos povos indígenas nessa busca de soluções globais diante da crise climática e também vamos ver as perspectivas do futuro para o desenvolvimento econômico e a proteção da Amazônia. E, muito especialmente, vamos ver quais são as estratégias, as ferramentas e os caminhos que nós temos visto desde os ancestrais feito a transição dos povos indígenas na Amazônia. Dentre elas, nós temos a inclusão de instrumentos de governança própria, como também os de planos de vida. Por fim, no segundo bloco,
e que também não é menos importante, nós temos uma proposta de levar um conjunto de recomendações deste Fórum Permanente de Questões Indígenas, e o propósito é garantir os direitos dos povos indígenas da Amazônia e também trabalhar nas políticas públicas e globais que estão relacionadas com o desenvolvimento dos territórios. Nós vamos ter um formato de conversação. Então, nós vamos passar a palavra a cada um dos participantes. Da mesma forma, eu vou fazer uma introdução de cada um deles, e cada um deles vai ter um espaço de aproximadamente 10 a 15 minutos para compartilhar suas principais reflexões sobre cada assunto. Antes de passar a palavra à nossa primeira panelista, eu lembro a todos vocês que estão se conectando que, por favor, no caso de querer escutar a interpretação simultânea para o português ou inglês, vocês têm o acesso pela barra inferior do Zoom através do ícone do globo. Ali vocês clicam no ícone de interpretação e selecionam o idioma, e ali vocês também podem depois fazer seus comentários no chat. Sem mais delongas, passamos a conversa com a Lola Piauaje. Ela é Secupay, do norte do Amazonas equatoriano. Ela é presidente da Confederação de Nacionalidades Indígenas da Amazônia Equatoriana, Confeniai. E ela tem uma participação ativa em discussões de caráter nacional e global, principalmente em debates sobre a Agenda 2030, perdão, e, a partir disso, ela vem também levando as vozes, propostas dos povos indígenas da Bacia Amazônica. Bom dia, Lola. Muito obrigada pela sua participação nesse espaço. Eu gostaria muito que você pudesse compartilhar conosco o balanço que você faz da garantia dos direitos humanos dos povos indígenas nas decisões globais que estão sendo tomadas. E isso sobre o desenvolvimento. Por exemplo, são decisões tomadas sobre a transição energética, e nós temos também um conjunto de metas nacionais ou metas internacionais sobre a mudança climática. Como é que você vê o balanço nesse cenário? Você acha que estão levando em consideração também a perspectiva dos territórios indígenas e a governança desses povos? Bom dia, muito obrigada. Obrigada, Luísa. Primeiramente, eu gostaria de saudar toda a equipe que aqui está. Também queria agradecer pelo convite feito para participar deste evento tão importante. Também queria saudar todos os membros da região amazônica, em nome da Confiniai, e também todos estamos participando deste processo. E também o presidente Marlon Vargas, que é o presidente da Confiniai. Mais uma vez, muito obrigada, Luísa, por este evento. Para nós é muito importante poder dizer a vocês que, como nós, que somos povos milenares, a região amazônica do Equador compartilha seus conhecimentos para a vida no planeta. De fato, nós somos aqueles que conservam, respeitam, cuidam e protegem nossas florestas. A fauna, a flora, é uma convivência harmônica com a natureza. Nós nos conectamos espiritualmente e é a nossa essência de ser dos povos e nacionalidades. Enquanto vivermos, ou seja, nós, nas tradições milenares, nesses territórios, a nossa floresta não vai morrer, porque sim, nós a respeitamos e pedimos permissão à Mãe Natureza para realizar qualquer atividade, e sempre existe uma inter-relação com a natureza, a diversidade. Essa é a nossa ciência, é a nossa sabedoria, a farmácia, o mercado, o habitat dos seres humanos e não humanos. A natureza proporciona tudo, por isso nós respeitamos. É aquela que dá vida ao mundo.
Nós, povos e nacionalidades, não queremos acumular coisas na escala capitalista. Nós produzimos para nosso consumo, para garantir a nossa alimentação para a vivência, ou para a convivência das famílias. Nós resistimos e continuamos conservando a nossa natureza. Somos donos e defensores das florestas. Nós detectamos aqueles que são invasores, mineradores ilegais e outros atores ilegais que entram em nossos territórios. Essas florestas devem ficar intactas, né, para nossos filhos, filhas e para gerações do presente e do futuro e para o mundo. De fato, a pergunta que foi feita aqui sobre a avaliação geral sobre a garantia dos povos indígenas nas decisões dos povos atuais sobre o desenvolvimento, por exemplo, na transição energética, o, o alcance das metas de mudança climática, de fato, na prática, eu começaria dizendo que, na prática, não foi demonstrada nenhuma garantia atualmente para incluir os direitos dos povos indígenas nas decisões sobre o desenvolvimento no país. Isso, apesar dos importantes avanços constitucionais dentro do conceito de Estado plurinacional e intercultural, mas que não é aplicado apenas de forma simbólica ou retórica. 51% da Amazônia Equatoriana corresponde aos territórios indígenas titulados e 23% da área dos nossos territórios tem algum tipo de pressão, principalmente devido às indústrias extrativas do petróleo e mineração. O atual governo e os governos anteriores sempre deixaram de lado. E, de fato, é muito preocupante. Tiveram essa visão das indústrias extrativistas com a ideia do desenvolvimento da região da Amazônia, mas isso nos deixou graves problemas, como a poluição das nossas florestas e dos nossos rios. Por exemplo, no caso da região norte, onde eu moro, essas províncias, Sucumbiose e Orellana, são as mais afetadas. As empresas petroleiras vêm poluindo as nossas florestas, o habitat de seres humanos e seres vivos em geral. Os rios poluídos também, o ar e o solo, afeta a saúde dos nossos irmãos e irmãs. Inclusive, as pessoas estão falecendo a partir de doenças como o câncer. E, infelizmente, não existe nenhuma remediação ambiental por parte do Estado. Em segundo lugar, a visão e saberes dos povos indígenas, o conceito mesmo do desenvolvimento, vem sendo questionado. E, a partir daí, existe uma importância de reivindicar o bom viver acima de um conceito historicamente colonial, que não é o desenvolvimento. E, em nome desse desenvolvimento, foram devastando os povos milenares e seus territórios. Por isso, o saber milenário não é compatível com o desenvolvimento. Pelo contrário, propõe alternativas ao desenvolvimento. É isso o bom viver. Sobre a transição energética e mudança climática, seria bom esclarecer que os povos milenares estamos impulsionando diversas propostas concretas nas últimas décadas para frear ou mitigar a mudança climática. No entanto, os canais de tomada de decisão são poucos e espaços como as COP se tornaram apenas simbólicos e, embora exista uma participação dos povos indígenas, as decisões finais acabam sendo
insuficientes e são apenas restritas a espaços reduzidos de poder em que os povos, de fato, não são incluídos. Nós não somos incluídos nesses processos de negociação. Também convidamos as grandes empresas ou bancos multilaterais para não intervir na extração de petróleo e mineração, mas, pelo contrário, financiem formas de preservação dos territórios, transferindo fundos especificamente para os povos, para fortalecer a governança, as próprias capacidades de talento humano, empreendimento com os produtos que a floresta provê, saúde própria, moradia própria, segurança alimentar própria, fundos para a preservação da nossa cosmovisão, a nossa identidade, cultura, idioma e saberes milenares, para melhorar as condições de vida e deixar o carbono no subsolo e a floresta em pé. Em relação às perspectivas dos governos dos territórios indígenas, para nós é importante visibilizar as propostas atuais que estamos criando ou fazendo os povos milenares. Nesse sentido, a proposta de transição social ecológica da iniciativa das bacias sagradas é fundamental. Para depois, a partir dessa iniciativa, foi criada uma proposta de ação birregional holística que considera o planejamento muito além do desenvolvimento. Em vez disso, as culturas milenares e a proteção da vida se coloca no centro da preocupação, ou seja, tem uma visão biocêntrica além da visão antropocêntrica que vem impulsionando o desenvolvimento historicamente. A partir da nossa proposta, as bacias sagradas, a transição energética e a redução ou mitigação da mudança climática, passamos a recuperar os saberes milenares dos povos para compreender que devemos transformar as nossas táticas e referentes complementares, como são a defesa e a autodeterminação territorial dos povos, a saúde intercultural, a educação e a consciência ecológica, as economias da floresta, a bioeconomia, a preservação e a restauração de florestas e bacias e rios, as tecnologias e entre outros. Se não compreendemos que tudo isso deve ser entendido para a transição, além de garantir não apenas um espaço de participação dos povos, mas também a participação na tomada de decisões sobre assuntos que envolvem a vida nos seus territórios, como são as atividades extrativistas. Dessa forma, se torna impossível falar dos direitos e da justiça climática. Essa seria a intervenção em si. Vale salientar que nós, como povos e nacionalidades, sempre estaremos em resistência e solicitando a não intervenção, a não ameaça e queremos que respeitem os nossos direitos como povos e nacionalidades que vivemos na região amazônica. Muito obrigada. Muito obrigada, Lola, pelas palavras, não apenas inspiradoras, mas também muito profundas, que, como a senhora disse, colocam como foco a vida dos povos e em conexão também com a vida mesma das espécies e a vida do planeta. E no final do evento, vamos recapitular várias das mensagens que a senhora trouxe nesse espaço. Enquanto isso, vamos passar para a nossa segunda panelista, Cineia Wapichana. A Cineia é coordenadora do Departamento de Gestão Ambiental do Conselho Indígena de Roraima, CIR, no Brasil, e
foi coordenadora da Câmara Técnica de Mudança Climática do Comitê Diretivo de Políticas Nacionais de Gestão Territorial e Ambiental das Terras Indígenas. Há mais de 10 anos, a CINEA vem participando ativamente em debates sobre o clima em nível nacional e internacional, com foco na agenda indígena e na implementação de ações em escala local. CINEA, muito obrigada também pela participação aqui. Antes de fazer a pergunta, recomendamos a todos os participantes que, se quiserem passar para o canal de espanhol, podem identificar o botão na parte inferior das ferramentas, no símbolo do círculo, vocês vão identificar o canal da tradução de idiomas. Bem, Cineia, então, conectando um pouco a visão que a Lola compartilhou sobre esses instrumentos de planejamento holístico regional, nós gostaríamos que você mencionasse quais são esses instrumentos, ferramentas próprias de governo que os povos indígenas da Amazônia têm e também esses instrumentos, o que nos dizem sobre o relacionamento com diversas empresas ou diversos atores envolvidos em projetos de desenvolvimento? Oi. Falhou o final da pergunta. Ficou mudo, eu não consegui ouvir. No le escucho bien la pregunta. Só o final. Ok, al final. Le decía... Muito bem, só o final. Perguntava sobre as ferramentas próprias de governo e quais são aqueles instrumentos ou processos próprios de governo que colocam, falam sobre os relacionamentos com terceiros ou empresas e como os povos indígenas veem esse relacionamento. Então, muito bom dia a todos e a todas que estão participando dessa tão importante reunião. Já quero agradecer o convite da Fundação Gaia para estar nessa reunião paralela da ONU. Também agradecer a Patrícia, nossa mediadora do Brasil da RCA, e com certeza em nome da nossa coordenação do Conselho Indígena de Roraima, a Maria Betânia, que faz parte dessa coordenação e é secretária do Movimento de Mulheres. Quero agradecer nesse momento porque estamos empenhadas nesse mesmo trabalho. E quando a gente olha para essa questão das ferramentas, né, de governança dos povos indígenas na Amazônia, nós, povos indígenas, criamos várias, né, várias ferramentas de governança, por exemplo, os protocolos de consulta, né, que hoje são construídos com as comunidades, é uma das ferramentas que traz como queremos ser consultados para várias frentes de trabalho, que hoje a gente sabe que há empresas, que há projetos que sempre estão vindo para as terras indígenas, e a gente criou, né, em toda a parte do Brasil, acho que já tem esse embrião do protocolo de consulta. Para além disso, a gente trabalha muito com a questão dos planos de gestão territorial e ambiental ou planos de vida. E esses planos de vida, eles estão realmente fazendo a diferença, né, nas comunidades indígenas e também nas regiões para a gestão do território. E quando a gente fala na gestão do território, nós falamos de educação, falamos de saúde, falamos de direito, falamos de cultura, como o povo indígena está organizado na Amazônia para fazer a gestão dos seus territórios. E esse instrumento é um instrumento de diálogo muito importante. Ele é um instrumento de diálogo para dentro da terra indígena, para dentro das comunidades, como para fora, para dialogar, e aí com várias, né, questões, seja governamental, não governamental, a gente usa esse mecanismo, né, para esse diálogo. E quando a gente fala na questão dos direitos dos povos indígenas, a gente tem aí colocado também como eles estão se organizando e como querem, né, serem consultados. Tudo isso está dentro do plano de gestão territorial e ambiental, dentro do plano de vida dos povos indígenas, porque a gente precisa ter um olhar, né, para esses instrumentos, porque são instrumentos construídos com os povos indígenas, né, e eles servem para fazer esse diálogo.
E o trabalho que a gente tem feito, né, enquanto povos indígenas na Amazônia como um todo, é essa busca e a garantia dos nossos direitos, que já estão ali na legislação, mas sempre nós estamos dizendo, através desses instrumentos, que eles precisam estar de fato acontecendo. Então, a gente tem trabalhado muito a questão dos planos de vida, os planos de gestão territorial dentro das terras indígenas. Para além disso, a gente tem trabalhado muito a questão também dos planos de enfrentamento às mudanças climáticas, que vem trazendo também dentro desses planos como os povos indígenas já têm feito esse enfrentamento às mudanças climáticas. E todas essas ferramentas, elas não estão descoladas da questão da gestão do território, da questão do direito, e como os povos indígenas têm se organizado para mostrar que eles são fortes e resilientes em tudo aquilo que eles estão fazendo nas suas terras indígenas. Então, isso é um pouco do que a gente tem trabalhado, dessas ferramentas que tem construído. Principalmente em Roraima, a gente tem o regimento das comunidades. Os regimentos das comunidades é como uma legislação das comunidades, como elas têm se organizado para direcionar, para resolver os problemas, para fazer o enfrentamento a muito do que tem atingido as comunidades nos últimos tempos. E com todas essas ferramentas, nós lutamos também para essa questão do retrocesso do direito. E quando a gente fala de retrocesso do direito, a gente fala que isso é comum praticamente no planeta. Todos os povos indígenas estão em busca desse reconhecimento, né? Que os povos indígenas têm um conhecimento tradicional, que os povos indígenas precisam das suas terras demarcadas, que os povos indígenas precisam ter os seus conhecimentos tradicionais reconhecidos e resguardados. Então, isso é um trabalho bem interessante que a gente vem fazendo como ferramenta de diálogo, como ferramenta para fora. E esses instrumentos, eles trazem, né, uma relação, com certeza, aí para a questão de políticas públicas, para a questão de outros projetos que estão aportando recurso para implementações de ações em terras indígenas, principalmente no Brasil. Então, todas essas ferramentas, elas convergem para fortalecimento dos povos indígenas que estão nas suas terras conservando, preservando. Hoje a gente sabe que no Brasil, a maior parte de áreas conservadas, de áreas que estão, né, ali colocadas, são áreas indígenas, são áreas que os povos indígenas vêm trabalhando, vêm lutando, e isso é um reconhecimento que nós temos que ter milenar, da questão das terras indígenas frente ao desmatamento, frente à questão de queimadas. Então, é um trabalho muito interessante que a gente tem feito em prol da vida, né? Porque tudo isso, todo esse esforço de dizer que as terras indígenas hoje, né, estão conservadas, as terras indígenas estão lutando pela questão dos seus direitos, é um esforço importante para a questão da vida. Então, essas ferramentas são ferramentas fortes, porque é construída pelos povos indígenas, tem uma consistência, né, de reconhecimento, porque são feitos pelos povos indígenas. Então, para além disso, toda essa parte de movimento, né, junto, o movimento indígena no Brasil ou em qualquer parte do mundo, é um movimento reconhecido pela busca dos direitos, né? Então, a gente tem trabalhado intensamente nisso, a gente tem colocado, né, como ferramentas de diálogo as nossas assembleias gerais, encontro das comunidades, encontros, né, a gente chama de todas as organizações da Amazônia brasileira para poder a gente estar discutindo, né, que rumo tomamos, qual é a nossa bandeira de luta que nós sabemos, justamente por conta, né, de vários desses retrocessos de direito. Então, essas ferramentas, elas são muito importantes para o que nós estamos fazendo e como ferramenta de governança, né, instrumentos que nós criamos, né, para que nós possamos ter uma governança dentro dos territórios indígenas e para fora dos territórios, daquilo que queremos, daquilo que fazemos, né? Então, é um trabalho em conjunto, porque o povo indígena ele trabalha sempre lado a lado, né? Não tem como a gente trabalhar separadamente, mas a gente sempre converge em trabalhar junto, todas as comunidades, no mesmo propósito. E esse evento hoje é um evento muito importante porque nós podemos trazer aqui essas ferramentas
de diálogo e dizer como o povo indígena está se organizando justamente para cada dia mais a gente poder dizer para o mundo, poder dizer para todos que estamos ali numa luta constante pela garantia do direito, pela gestão do território, pelo bem viver do povo indígena, e para que todos tenham, né, a consciência de que os povos indígenas, com os seus saberes ancestrais, cada dia mais têm pautado, né, nesses espaços o reconhecimento de tudo aquilo que eles já têm feito. E a gente fica um pouco pensando, né, como fazer a voz dos povos indígenas chegar em vários espaços onde a gente não tem feito essa incidência política, não porque não queremos, mas porque não temos um espaço garantido. Então, eventos como esse, que leva a voz dos povos indígenas para o mundo, para dizer o que os povos indígenas têm sentido, o que os povos indígenas estão fazendo e como eles estão fazendo a governança dos seus territórios com autonomia, com direito, né, com os seus conhecimentos. Então, eu acho que é um pouco isso que eu trago hoje aqui para compartilhar junto com vocês. Muito obrigada. Lola, muchísimas gracias a Lola, usted. muitíssimo obrigada. Cineia. Un segundito, perdão, Cineia. Só um minutinho, é Cineia, perdão, me equivoquei. Bom, eu vou me organizar aqui. Já pronto. Então, Cineia, muito obrigada. É maravilhoso vocês contarem com esses instrumentos, como você comentou. São instrumentos de diálogo, como você disse. E eles têm uma importância enorme. E não somente no trabalho para o exterior, e não somente na relação com terceiros, governos, empresas, mas também serve como um lugar de reconhecimento dos povos indígenas e dos seus direitos específicos. Mas também funcionam como instrumentos de trabalho para dentro. Também isso fortalece a perspectiva de governança e de governo dos territórios. E vocês tornaram possível que todas essas contribuições ou essa visão que se tem de preservação e conservação de tudo, como você disse muito bem, da Amazônia, é uma realidade. Tudo isso é fundamental. Muito obrigada pelo que você pôde compartilhar conosco. Nós temos aqui uma questão. Infelizmente, o presidente da OPIAC não conseguiu se conectar. Nós sabíamos que ele estava de viagem, ele está em Guainia, ele foi tratar de uma questão particular, é uma questão de trabalho. Então, se vocês concordarem, nós vamos prosseguir com vocês duas, Lola e Cineia, e vamos tentar dar um pouquinho mais de tempo para ver se o Júlio consegue se conectar. Vamos falar então das recomendações de vocês, que vocês dariam ou que vocês dão ao nosso fórum permanente para as questões indígenas. O propósito é justamente essa garantia dos direitos dos povos, como você comentou. Então, para a livre determinação, para a diligência dos interesses territoriais dos povos indígenas, para que isso, de fato, possa ser mais divulgado e possa influenciar as decisões no nível multilateral e também as decisões que se tomam no governo, nos estados. E também com relação ao desenvolvimento e a todas as questões climáticas e globais. Lola, então, se você quiser, podemos começar com você. Vamos, então, diretamente às recomendações. Quais são as recomendações que vocês fazem e que os povos indígenas da Amazônia equatoriana podem oferecer para nós aqui? Obrigada, Luísa. Bom, como povos e nacionalidades da região amazônica, é importante ter a participação dos processos, na tomada de decisões e também nas negociações. Nós temos que ser considerados e incluídos nesses processos. Esse é o primeiro. Esse é o primeiro ponto. O Estado precisa nos tornar partícipes em relação de inclusão. Porque o Estado, na verdade, o que faz
elaborar tudo, elabora seus mecanismos, mas nesse processo nunca conta a participação nossa desde o início do processo, inclusive também na hora de socializar esses processos. Esses instrumentos sempre foram elaborados de cima para baixo. Por isso, nós pedimos uma inclusão verdadeira e também a participação na tomada de decisões e também nas negociações. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o respeito aos povos indígenas, porque nós temos a nossa Constituição, mas ela precisa ser visibilizada, porque a Constituição garante, mas isso só no papel. Mas então, o que nós queremos é que nós temos mais visibilidade disso, que essa legislação seja aplicada nos territórios na defesa dos direitos coletivos dos povos de nacionalidades indígenas. Bom, e também gostaria de dizer que nós queremos a proteção das pessoas que vivem na Amazônia. Nós somos, como eu falei antes, somos donos e nós somos os defensores das nossas selvas. Nós sempre vamos cuidar dela. Nós não queremos que haja mais poluição. Por exemplo, no caso de uma população em que todos estão doentes, estão contaminados, os rios também estão poluídos, muitas pessoas estão com câncer. Então, nós queremos uma remediação imediata dessa situação e que seja, de fato, eficaz. Queremos uma atenção do governo para esses territórios, que são também nas zonas petroleiras. E também, nas zonas centrais e do sul da Amazônia, nós queremos respeito. Queremos que não haja mais invasões sem consulta, porque agora o que está acontecendo é que o Estado está dividindo as organizações, estão dividindo as pessoas e, por interesse, as pessoas estão entrando nesses territórios e, por isso, não existe uma unidade verdadeira. Por isso, nós queremos que o Estado respeite esses processos organizacionais de cada um dos territórios. Nós queremos que não haja mais petróleo nem mais mineração. Nós queremos que nos defendam. Queremos que os defeitos sejam garantidos para os povos e nacionalidades. Isso é que, de forma geral, nós gostaríamos de obter. E como povos e nacionalidades indígenas, eu gostaria de falar das iniciativas das bacias sagradas, são fundamentais. Esse instrumento é baseado nas necessidades desses povos e nacionalidades indígenas, da mesma forma para atender às necessidades dos territórios. Com base nisso, nós queremos trabalhar. Nós já temos um planejamento feito sobre a conservação, a proteção e também as garantias das pessoas que vivem nas comunidades e nos territórios indígenas. E aí nós já temos tudo, nós já temos os bioempreendimentos, também temos o mapeamento da mineração e as ações petroleiras e seus efeitos. Sem água não podemos viver. Petróleo acaba poluindo muito mais a água e nós conservamos essa água. É uma relíquia que nós temos que conservar. Em algum momento, a água vai passar a ser muito cara, vai ser mais cara que o petróleo. Por isso, eu quero dizer ao mundo que nós temos que proteger o nosso meio ambiente e as pessoas que vivem nos territórios indígenas, nós temos que defender e apoiar a conservação. Muito obrigada. Muito obrigada, Lola. Passamos agora a palavra para a Cineia. Em relação às recomendações, o que você gostaria de passar para o Fórum Permanente? Você falava que você queria elevar as vozes dos povos indígenas da Amazônia. Então, quais são as recomendações? Obrigada mais uma vez. Então, as recomendações que nós temos, né, e o momento que vivemos, é que realmente as terras indígenas no Brasil sejam demarcadas, porque sem terra não há vida, né? A gente precisa realmente ter a garantia do direito dos povos indígenas. A gente precisa
que não tenha uma lei de mineração que mata os povos indígenas, que degrada o meio ambiente, que polui os rios. Então, nós precisamos que isso não aconteça. E, para isso, nós precisamos de políticas, né, públicas que garantam realmente o direito dos povos indígenas. Nós precisamos realmente que seja cumpridas as leis que já estão feitas, como a 231, 232, que já estão colocadas na nossa Constituição. Então, nós não precisamos reinventar a roda, nós precisamos garantir o direito dos povos indígenas que têm mantido as florestas com seus conhecimentos tradicionais, que têm mantido a água, que nós temos a maior bacia de água doce do mundo aqui na Amazônia. Mas essa bacia de água doce ela está ameaçada pelas grandes hidrelétricas. Por cada vez que nasce uma hidrelétrica num rio, a gente sabe que há contaminação. Então, nós podemos, pessoas que dizem que essas águas nunca vão se acabar, realmente, o rio pode não secar, mas a água vai estar contaminada e nós precisamos, né, ter essas recomendações, porque a água é vida. Talvez eu acho que a próxima guerra no mundo seja na questão de água. Então, nós no Brasil temos essa água, né, essa bacia de água doce, e nós precisamos ter leis garantidas que nós vamos permanecer com essas fontes de água. Nós precisamos ter leis que garantam que os povos indígenas, com seus conhecimentos tradicionais, façam o manejo da floresta como tem feito para chamar o pulmão do mundo, porque senão daqui a pouco esse pulmão ele vai estar com problema. Daqui a pouco, se a gente não olhar para os indígenas, para os ribeirinhos que estão dentro das terras que fazem essa manutenção, a gente vai ter problema. E principalmente essa lei tão agravante, que é a questão do garimpo. Isso não traz vida, isso traz morte, porque nós sabemos que aonde degrada, aonde vai tirando o direito das pessoas, aonde vai poluindo rios. Então, a recomendação que eu deixo realmente para a ONU é que faça esforço de garantir essas leis, principalmente no Brasil, onde a gente tem lutado com as nossas forças, onde a gente tem lutado com as nossas ferramentas que criamos para ser barreira para tudo que avança em cima da Amazônia. Os povos indígenas têm feito um papel milenar, e agora, mais do que nunca, numa questão de guerra pela vida, os povos indígenas têm se organizado para dizer que sem terra não tem vida, sem a floresta, não só povos indígenas vão morrer, mas todos que dependem de uma respiração, que dependem de um ar, né? Não vai ficar muito bem em todo o mundo. E nós temos uma campanha, né, na questão climática que diz que não podemos aumentar de 1,5 grau a questão do aquecimento global. Lembre que a floresta amazônica ela é muito importante para isso, para que nós não podemos aumentar 1,5 grau, para que nós não podemos ter aí a mudança climática realmente já chegando cada vez mais, não só para os povos indígenas, mas para todo mundo. Nós precisamos conservar, preservar a vida e conservar as terras indígenas e a garantia da demarcação dessas terras, a garantia dos povos indígenas estar ali. E aí a gente já parte para essa questão que qualquer coisa que aconteça nas terras indígenas precisa estar na consulta livre, informada, e se não estiver, a gente precisa que isso realmente seja garantia de fato. E quando a gente olha para essa questão de tantos projetos que vêm, de tantas questões que vêm para as terras indígenas, nós precisamos ter essa questão resguardada com as salvaguardas para a questão dos povos indígenas. Então, é a recomendação que eu deixo. A recomendação como indígena, como que eu estudando holisticamente a questão das mudanças climáticas. Isso é uma questão que a gente tem uma percepção que, se não houver rapidamente uma ação, se não houver rapidamente uma intervenção, a gente vai sofrer muito com isso. Então, essa é a minha recomendação que eu deixo. Muito obrigada. Estamos aqui na luta sempre. Muchas gracias, Cineia, por acá. Muito obrigada, Cineia. Aqui estamos recebendo mensagens da Organização Nacional Indígena dos Povos Indígenas da Colômbia. Eles comentam que estão tendo problemas técnicos e que, Oscar, se conseguirmos conectar uma outra pessoa, nesse caso seria Júlio Estrada,
Eu vou encaminhar para ele o link para que ele possa entrar. Então, por favor, peço ajuda para você conectar com ele. Vamos aguardar um minutinho. Vamos tentar ser o mais rápidos possível para conseguir essa conexão. Um minutinho. Listo. Y mientras le damos Muito tiempo bem. Enquanto damos tempo para fazer essa conexão, eu gostaria de voltar a modo de resumir todas as vozes das lideresas indígenas, e eu estou aqui muito honrada de compartilhar esse espaço com vocês e poder ouvir as vozes de vocês a partir de 3 pontos chave que vocês comentaram dessa discussão. O primeiro é como em todas essas decisões que estão sendo tomadas diante da mudança climática e a crise ambiental, toda a questão da transição energética se coloca como ponto focal a transformação pela que todos estamos tentando fazer, ou seja, transformar o modelo de desenvolvimento a partir do qual a natureza se tornou um objeto a partir do qual estamos apenas extraindo recursos. E, nesse sentido, são fundamentais todas as reflexões e as mensagens que vocês deixam aqui sobre colocar no centro a natureza, ou seja, uma visão onde passamos do individual e passamos a pensar mais em coletivo e também um modelo de desenvolvimento que aprenda da visão dos povos indígenas e a sua relação com a natureza, uma visão que é milenar, uma visão ancestral e um conhecimento que tem toda uma série de bases estabelecidas na terra ou no território e que tornou possível até esse momento a vida nas florestas, no planeta e a proteção da água. Portanto, nós questionamos o modelo de desenvolvimento e nos aproximamos para as visões construídas, defendidas e fortalecidas pelos povos indígenas, nesse caso específico dos povos indígenas da Amazônia. Em segundo lugar, temos os instrumentos, temos ferramentas jurídicas que, de alguma forma, já reconhecem esses direitos dos povos indígenas, a autonomia, a livre determinação, os direitos territoriais e ambientais. No entanto, ainda tem um caminho pela frente sobre a implementação desses direitos, implementados sobre uma visão que ultrapasse essa visão colonialista e que inclua também uma visão que coloque no centro as perspectivas dos povos indígenas, garantindo consultas e consentimento, nesse caso, consentimento prévio, livre e informado, participação. Vocês comentaram a necessidade de fortalecer as medidas de proteção para os líderes e lideresas, que possamos também construir de maneira conjunta com os povos esses mecanismos de remediação contra os danos que sabemos que foram provocados por uma ação empresarial baseada no modelo de desenvolvimento que gera todos esses projetos extrativistas na indústria petroleira e da mineração. E, como terceiro ponto, temos o reconhecimento, a valoração e o fortalecimento das ferramentas próprias dos territórios, dos processos dos povos indígenas, ferramentas como os protocolos de consulta, ferramentas também de gestão do território de forma integral e ambiental. E como vocês comentaram, vocês já estão colocando medidas concretas para a crise climática. Vocês têm essas ferramentas e estamos convocados a fortalecer essas ferramentas. E, ao falarmos de
paradigmas de desenvolvimento, devemos colocar no centro as visões, os direitos dos povos indígenas da Amazônia. Essa seria a conclusão. Vamos ver se já temos a conexão com o Júlio Estrada. Oscar da técnica diz que parece que não conseguimos essa conexão, já estamos caminhando para o final da sessão, parece que não vamos conseguir. Muito bem, então, com isso, infelizmente, não conseguimos essa conexão, mas eu gostaria de agradecer a vocês, lideresas, pelas palavras. Muito obrigada pelo espaço. Esperamos continuar ampliando essas vozes e esperamos poder continuar com esses encontros de aprofundamento dos processos territoriais e para fazer ou espalhar essas mensagens e esses ensinamentos a partir dos territórios. Muito obrigada a todos e a todas. Alguém aqui tem a mão levantada? Acho que é o Júlio. Ele está conectado como Diana, com o nome de Diana. Ele já está aqui, tem a mão levantada. Acho que temos alguns minutinhos. Agradeço a paciência de todos. Seria excelente contar também com essa voz dos povos indígenas da Colômbia. Então, Diana, por favor, nos avise. Parece que você tem que aceitar o convite como panelista, por favor. Para poder ouvir. E pedimos para abrir a câmera também. Bom dia, sim. Infelizmente, temos essa situação de conexão. Apenas levantei a mão porque o Júlio já está se conectando. O presidente teve um problema agora em Miraflores, mas já está conectado e seria importante incluir e ouvir as palavras neste espaço de reflexão. Como vocês sabem, a ideia é construir um espaço de diálogo, evidentemente, com as autoridades, os sabedores e todos os que acompanham esse processo. Com isso, temos um assunto em particular que gostaríamos de compartilhar com vocês. Eu recebi uma mensagem da OPIAC, que o Júlio já está conectado. Por favor, ele está pedindo a palavra. Muito bem, ele está conectado como Júlio Estrada. Podem nos confirmar? Isso, Júlio César Estrada. Muito bem, estamos então agora. Acho que já estamos ouvindo. Bom dia, eu sou Júlio César Estrada, da OPIAC. Eu gostaria de dar uma mensagem. Claro que sim, líder. Nós já ouvimos as palavras e as provocações de duas lideresas dos povos indígenas da Amazônia, e precisamente estamos tentando fazer a conexão com a OPIAC. Temos em torno de 10 minutinhos para que possam fazer a intervenção, porque vai ser muito importante para todos nós ouvir a mensagem de vocês. Nesse momento, você tem a palavra. Se vocês puderem, por favor, abrir a câmera. Muito obrigado. Vai ser um pouco complicado abrir a câmera. Eu vou permitir esse espaço para falar um pouco sobre a OPIAC e para trazer essa mensagem para essa importante reunião. Muito obrigada. Então, em nome dos povos e comunidades indígenas representadas na Organização Nacional dos Povos Indígenas da Amazônia Colombiana, OPIAC,
enviamos uma saudação e um agradecimento às Nações Unidas por esse espaço, assim como também uma saudação para as organizações do Brasil e Equador, com o apoio das ONGs aliadas, parceiras para a organização desse evento, no marco da sessão de Fórum Permanente pelas Questões Indígenas. Como coordenador geral da OPIAG, reforço que a Amazônia colombiana é um tecido biocultural, é uma ecorregião protegida pelos povos com uma estrutura de governo indígena. Isso não é nada novo, nem, não é ecologismo lucrativo, é um processo milenar que deve ser reconhecido na magnitude e profundidade no contexto da atual crise civilizatória que enfrenta a humanidade. O cuidado e proteção da Amazônia que fazemos os povos indígenas está sustentado no nosso sistema de conhecimento, que foram tecidos a partir de práticas milenares e que é sobre a base do respeito do território com todos os seres vivos, materiais e imateriais que existem na floresta, na água, no subsolo, no vento, nas cachoeiras, nos morros, nas montanhas, em tudo que existe na Amazônia. Tudo isso tem vida, não há nenhum centímetro na Amazônia que não tenha espírito. E essa questão de conhecimento constitui o fundamento cultural e constitucional que sustenta o posicionamento dos nossos territórios como entidades territoriais. Isso quer dizer com entes políticos e administrativos, que são semelhantes a municípios ou estados ou departamentos. Isso é possível porque a Constituição Política de 91 diz que nós somos um Estado que tem o reconhecimento e proteção da diversidade étnica e cultural, na igualdade das culturas que subsistem no país e também na construção do Estado. E isso, então, é nacional. Então, nós temos uma descentralização do poder político que nasce de dentro e para os territórios. A Amazônia Oriental Colombiana está agora realizando um processo cultural que é novo e político, e temos o apoio da cooperação da Noruega com base em uma lei de 2018. É uma experiência extremamente enriquecedora que está totalmente focada no teor de significado prático e real do princípio de descentralização política e administrativa de um Estado diverso e pluricultural. Em 2019, mais de 14 governos do Departamento de Guainia e Amazonas já determinaram livremente a colocação dos seus territórios como entidades territoriais. Então, são a expressão do Estado no nível local. E, no primeiro momento, tem conselhos que permitem o registro do Estado, e esses governos se encontram em processo de consolidação da sua delimitação territorial. E isso se tornará oficial, dizendo qual é a extensão e os limites desses territórios. E isso será atribuído para as entidades indígenas. Perdão, o áudio está se distorcendo. Continuamos sem áudio. A implementação dessa rede também nos permite equacionar as políticas e que sustentam os valores e princípios constitucionais que são reconhecidos pelo pluralismo e diversidade que constitui o fundamento do Estado. Estamos avançando com toda a determinação nesse processo. E como foi falado, tudo isso tem o propósito de obter o reconhecimento e proteção do nosso sistema. E por isso a nossa relação com a Amazônia nos permite que nossos territórios, as taxas de deterioração seja mínima. E nós temos uma relação harmônica de respeito com as outras entidades da natureza.
E a OPIAC faz uma convocação de todos para uma discussão nacional e global da necessidade de transformar a relação da sociedade com a Amazônia. Nós temos tudo isso, um pacto pela vida, de fazer a consolidação de propostas de ações do Estado colombiano em relação aos candidatos a presidente, que tem também que considerar o idioma. Nós temos 5 eixos fundamentais que nós acreditamos que podem ser replicados nos demais países da Bacia Amazônica. Primeiro, proteção da região amazônica diante da mudança climática e também da biodiversidade. 2, garantia da conectividade sociocultural da Amazônia. 3, consolidação de um Estado intercultural para a Amazônia. 4, desenvolver um modelo de desenvolvimento sustentável. E também, 5, garantia da proteção dos defensores ambientais e comunidades locais diante da crise de segurança pela qual passa a região. E tudo isso deve também permitir a continuar a articulação local para a proteção da Amazônia e também para a proteção de nós mesmos. Nós somos... Bom, essas são medidas urgentes e nós temos também que garantir os direitos dos povos indígenas. E também tudo isso está relacionado com os vínculos que nós temos com a região amazônica. A Amazônia colombiana é considerada um local de direito dos indígenas, e sem a Amazônia não há povos indígenas. Isso é o que nós, da OPIAC, queremos e queremos contribuir para esse processo de reconhecimento de proteção. Esperamos poder continuar avançando por um mundo melhor e também por uma Amazônia conservada, que seja conservada para todos os colombianos e todo mundo. Obrigado. Muitíssimo obrigada a vocês. Ficamos muito satisfeitos em conseguir fazer a conexão com você. Também agradecemos muito pelas reflexões e também por suas palavras dos povos indígenas da Amazônia colombiana. E isso também se soma aos 3 pontos que nós já levantamos de forma conclusiva. Nós já tivemos as intervenções da Lola e da Cineia, e com isso gostaríamos também de destacar 2 pontos da sua intervenção. Em primeiro lugar, no nível territorial, vimos como essas formas de governo podem ser implementadas. São governos próprios dos povos indígenas. São mais de 14 povos que são presentes na Amazônia Oriental colombiana. E eles têm implementado em seus territórios em conselhos que constituem entidades com poderes administrativos. Nós temos a implementação dos direitos dos povos indígenas por meio disso, inclusive também mostrando caminhos para a conservação da Amazônia. Eu gostaria de destacar esse processo nesse sentido. Conta com essa ferramenta particular. E também você faz alusão ao trabalho realizado diante das estratégias. São estratégias que acontecem no nível nacional, e isso para que a agenda da Amazônia cuide da sua integridade e também da sua biocultura, e que tudo isso possa ser melhor divulgado nacionalmente e também considerando as eleições presidenciais que vão acontecer. Queremos te agradecer muito pela sua participação, Júlio e OPIAC. Também agradecemos a todas as pessoas que se mantiveram conectadas até agora e que também nos têm dado sua atenção nesse espaço. Com isso, vamos nos despedindo. Esperamos poder ter mais espaços como este para poder reunir-nos e também continuar conversando e refletindo, sobre essas questões dos povos indígenas da Amazônia. Muito obrigada, que todos tenham um bom dia e que todos também estejam bem.
Obrigada. Muchas gracias para todos. Feliz día.